Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Associados. E hoje a gente vai começar o episódio 329 sobre a história empreendedora da empresa Que Se Dane. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vou lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também pelo Café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br. Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem nos escuta, de acordo com o turno, na sua plataforma de preferência. Muito que bem, muito que bem. Buenas. Tchê. Dale, o que estás pensando aí? Cara, estamos na... Começou a baixaria? Cara, começou mensagem no direct de gente que tu não conhece, aí tu olha, tem um númerozinho ali, fulaninho, número da sigla, nananana. Começou, né? Desejamos muita paciência para o público que agora, seja na rua, seja na internet, seja em qualquer lugar, vai ser muito assediado até outubro, é isso? Novembro? Cara, não estou com o calendário aqui, mas... Quanto? Primeiro e único turno? Pô, a Érica é mesária... Mesária oficial? Esse ano Pode falar no microfone. Esse ano eu abdiquei da minha contribuição como garçonete na Festa da Democracia. Não, mas, a Érica tá há alguns anos, né, de garçonete nesse grande evento aí, né? Muito que bem. Então é isso que a gente deseja para os nossos ouvintes aí, muita paciência, mas também muita sabedoria, né? Porque... Pois então, vambora. Faz parte, né, gurizada? Muito que bem, então, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aqui. Para isso, é claro, para saber conhecer um pouco da história dos nossos poderosos, nós chamamos eles. Os poderosos da nossa semana são a Maria Eduarda e o Luiz Henrique, vulgo Duda e Suca, né? Eu ia falar uma coisa antes, eu falei depois, mas enfim. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, né? E a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, quem são, sejam bem-vindos. Obrigado. Olá, muito obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou formada em técnico em Química e sou Química de Alimentos pela Federal aqui de Pelotas. A Que Se Dane, então, é a primeira e única empresa em que eu trabalho, desde que eu comecei a atuar profissionalmente. Então, não tem muito o que expor aqui da minha história, né? Sou mãe, casada, e é isso. Bom, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Para o pessoal que vai ouvir o podcast. Eu sou o Luiz Henrique, mais conhecido como Suca, como foi apresentado já. Iniciei a minha trajetória, não tem nada a ver com gastronomia, né? A gente sempre brinca isso, que a gente não é cozinheiros, na verdade a gente somos curiosos, né? Eu sou formado em História aqui pela Federal e a gastronomia entrou assim na nossa vida, na realidade, por um acaso, né? Por um momento que a gente teve uma oportunidade de fazer e hoje em dia a gente trabalha só realmente com a empresa. E a gente acaba não vendo outra possibilidade para a nossa vida, para a nossa carreira, né, como empreendedores. Muito bem. A minha pergunta é a tradicional, que é o nome, né? O nome ele é provocativo, ele é uma baita de uma marca, já conversei com eles em outros momentos, mas da onde vem a inspiração para o Que Se Dane? Então, a Que Se Dane, ela surgiu num momento bem difícil assim da nossa vida, né? Vou abrir aqui essa história, é uma história que a gente não costumava abrir, era difícil falar, mas a gente perdeu um filho, eu estava no 5º mês de gestação, eu tive um aborto, e isso impactou muito a nossa vida, tanto psicológica quanto física. E aí, eu estava lá, assim, acabada, e ele me disse, nossa, tu não é assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Quem sabe alguma coisa na área aí da gastronomia, vamos fazer alguma coisa para vender, comida.
E eu disse, tá, mas assim, eu já fiz várias coisas de artesanal, assim. Mas se for pra fazer coisa que já tem aos montes na cidade, tu nem me viu dentro da cozinha. E aí ele resolveu ir atrás do que fazer. Na realidade, a gente vem do meio do CTG, a gente se conheceu através de Invernada Artística, na verdade, né? Então a gente é acostumado já a vender muita coisa. Tem que vender rifa, tem que vender almoço, tem que vender janta, tem que não sei o quê, para conseguir fazer as atividades durante o ano, né? E aí eu falei para ela, tá, então quem sabe a gente faz trufa, né? Vende umas trufas aí, uma coisa simples, né? E ela, não, nem pensar com trufa, já fiz trufa para vender pro CTG, não aguento mais, é horrível de fazer, não sei o que. Eu disse, não, então tá, então vamos dar uma olhada em alguma coisa que não tenha na cidade, né? O que a gente não tem conhecimento ainda que tenha, né? E vamos ver alguma coisa pra gente fazer, pra gente poder sair daquele momento ali que a gente estava passando, né? E aí fomos ali para o principal meio de pesquisa hoje em dia, que é a internet, né? Procuramos coisas e, num dado momento, assim, apareceu o Homer, assim, aleatoriamente apareceu o Homer na tela do celular e tal. Eu disse, bah, e essas rosquinhas que a gente, na verdade, ainda não sabia o nome, né? E essas rosquinhas aqui do Homer, não sei o que, como é que deve ser feito, deve ser legal de fazer e tal. Fomos ali pro YouTube procurar, achamos a ideia massa, assim, vamos ali no YouTube ver se é alguma coisa, se é muito difícil, se é muito trabalhoso fazer, né? Vimos uma receita, assim, bem básica, e aí, assim, tá, vamos tentar fazer. Aí a gente foi para outro momento, que foi pesquisar se na cidade existia alguém que já produzisse, né, o produto Danitz. Não encontramos nada, né? Encontramos alguns, na verdade, mas que já estavam desativados. Foi em 2019. Início de 2019. E aí, nessa confusão toda, a gente fez uma janta entre amigos, né? E a gente testando massa, e testando Danitz, testando coisa. E aí, nessa janta de amigos, a gente resolveu, melhor pessoa para nos dizer a verdade, se isso aqui tá bom ou se tá ruim, são os amigos, né? Eles não vão mentir. Aí a gente apresentou a sobremesa por nossa conta. Aí a gente apresentou os Danitz. E aí um deles, essa junção de amigos é uma junção meio... A gente tem aquela brincadeira de ficar fazendo um trocadilho infame, assim, todo o tempo todo. O tempo inteiro. Com qualquer palavra a gente tenta encaixar com algum trocadilho que não é nada engraçado, mas vai ficando devido ao momento, né? E aí eu passei por um desses amigos e ele me disse assim, que se dane, eu não vou comer isso aí. E eu não falei nada na hora, eu só absorvi aquela informação, né? Eu disse, se a gente resolver que vai abrir alguma coisa, vai encarar esse processo, vai ser que se dane. Por causa desse amigo nosso aí. Então ele é o pai do nome da empresa, né? E a gente nunca pensou assim em outro nome, porque numa conversa depois nossa, vamos fazer uma página, alguma coisa assim, vamos botar um nome. Eu falei, tá, e que nome vai ser? E ela, que se dane. Eu digo, tá, fechou. E eu não tinha escutado que ele tinha falado isso pra ela, né? Durante a janta. E eu disse, não, fechou. Eu pensei, ela foi muito inteligente, né, cara? Ela fez um trocadilho excelente. Então é isso aí, não tem discussão sobre o nome. Aí já ficou. Aí fizemos uma arte, assim, num programa realmente do computador, do celular. Nossa, hoje a arte da Que Se Dantes passou por 8 mudanças, eu acho. A gente foi, ao longo desses 3 anos que a gente tem a empresa, já teve uns 5 logos, 3 fontes diferentes e tudo mais. Com o que você trabalhava na época, Suca? Eu tava trabalhando, na verdade, com política, né? E aí eu tava de férias no período, assim. Então eu gostava de cozinhar só em casa, nada... Vi uma receita legal, vou fazer pros familiares, pros amigos, mas nada muito assim profissional no momento, né? Na verdade, naquele momento, ele já sabia que ele estaria fora da política, né? Porque quem ele trabalhava não conseguiu eleger aquele ano, e aí ele já sabia que estava fora. Só tinham mantido ele até fevereiro ali, que foi quando eu perdi por causa que eu estava grávida. E aí, com a função toda, a gente já sabia que ele ia estar desempregado. E em algum momento se passava pela cabeça de vocês criar um negócio? Tirar uma ideia do papel? Nunca. Não, minha ideia, inclusive, era sair de Pelotas, mas aí, no fim... E eu nunca tive, na verdade... quer dizer, nunca tive, não. Nunca tinha explorado esse lado empreendedor, esse lado de ver outro... Como eu fazia um curso muito acadêmico, que é história, procurava ser historiador, fazer uma profissão dentro da academia realmente...
Queria ser professor universitário, na verdade, né? Então, eu estava dentro do mestrado na época, estava fazendo mestrado em História também. E aí, então, eu, vamos fazer, mas realmente foi mais no meu pensamento para tirar ela daquele momento, para ter uma ocupação, né? E aí fomos fazendo, eu fui gostando, assim, porque eu já gostava de fazer nada, como eu comentei, nada profissional, né? Mas gostava de estar dentro da cozinha. Ela não gostava muito, mas foi se encaixando. Tanto que quando a gente discutiu, ela disse, não, tem que ser alguma coisa doce, porque doce eu gosto de fazer. Não me inventa nada salgado, que salgado não rende, assim. E aí a gente foi fazendo aos poucos. Tanto que o nosso primeiro ano de Que Se Dane era uma vez só na semana. Era por encomenda, uma vez só na semana. Eu estava terminando a faculdade, ele estava procurando outro emprego, então... Pois é, como é que vocês começaram, né? Tá, beleza, acharam a ideia bacana ali, testaram, os amigos deram aquele okay, aval inicial, aquele... Não, sigam aí e tal. Mas como é que vocês estruturaram? Não, beleza, como é que eu vou conseguir o primeiro cliente, tipo, que não é amigo, ou enfim, já pro negócio mesmo? Foi tudo bem orgânico, foi no boca a boca. Boca a boca pra nós foi o que funcionou, assim. Tipo, uma vez por semana por encomenda, aí os amigos compravam. Primeiro mês os amigos compram, né? Amigo compra, sempre no primeiro mês. Aí eles postavam nas redes, marcavam. A primeira coisa que a gente fez foi criar uma página. Marcavam no Instagram. Começou pelo Instagram. Começou pelo Instagram. A gente fala assim que se não fosse o Instagram, a gente não teria empresa, na verdade, né? Porque é o único meio de propaganda que a gente tem até hoje. A gente nunca fez nenhum outro tipo de propaganda por outros meios de comunicação. O Instagram é nosso meio de comunicação real com nossos clientes. E foi através dele que a gente foi crescendo também. Né? E algumas parcerias com cafeterias que a gente fornece aqui em Pelotas e tudo mais. Logo em seguida a gente começou com as cafeterias, né? E vocês começaram basicamente com, tipo, teleentrega ou um pedido... Só delivery. Nós mesmos, só delivery. E era por encomenda, então a gente produzia tudo naquele dia, pegava, botava dentro do Produzia carro, só o que estava vendido. Só o que estava vendido. Então também uma produção mais tranquila, assim, no início, né? Pra não ter erro de ter desperdício, claro, perder, né, de fazer um produto não, que e assim, não quem comprou no início e segue comprando, parabéns. Muito obrigada. A gente queria deixar aqui um pedido de desculpas. Eu ia perguntar isso, porque vocês comentaram que acharam primeiro uma receita muito simples e como é que foi essa construção do produto de vocês, né? Porque eu acompanho mais de perto, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, mas alguém falou que não queria nada de salgado e hoje em dia já tem salgado para vender. Como é que foi essa construção gastronômica, já que vocês não eram do meio, né? Aí, quando tu entra nesse nicho, assim, tu acaba descobrindo várias coisas, né? Existem vários cursos de donuts, vários mesmo. Então, a gente acabou comprando curso e fazendo curso online, e testando massa, tudo online. Porque logo em seguida, a gente teve aquele primeiro ano ali, né, de produção mais por encomenda, mais caseira realmente, e veio logo em seguida a pandemia, né, que aí sim, aí nós já estava mais estruturada, a gente conseguiu ir para uma cozinha porque inicialmente a gente fazia na cozinha da casa da mãe dela, né, então era um espaço, né, muito básico, assim, e tanto que o nosso material, a gente começou a empresa... Com as coisas que a minha mãe tinha. E aí a mãe dela ia nos dando, nos dá uma panela pra fritar, beleza. Compramos um pacote de farinha, show, entendeu? Então a gente foi muito aos poucos realmente e sempre dentro dessa perspectiva, não vamos errar para não ter prejuízo. Então a gente fazia todo o nosso pensamento, era muito certo, né? E a nossa construção gastronômica foi muito baseada em ver o que os outros estavam fazendo lá em São Paulo. A gente é muito assim de ficar olhando o que o pessoal lá em São Paulo faz, o que produz, como eles vendem, quais os produtos, quais os sabores que eles estão fazendo, o que pega, o que não pega, né? E aí a gente foi foram muitos estudos, aqui assim. Região, né? Fiz o Suca fazer um curso de panificação, né? Eu tive uma base assim na faculdade e disse pra ele, não, a gente precisa, panificação é tudo no donut, é a fermentação, né? E aí ele estudou, aí quando ele estudou, entendeu toda a base, toda a função, a gente sentou, estudou, pegou todos os cursos que a gente tinha feito, olhou todos os cursos de novo e adaptou uma massa que ficasse do nosso agrado. Então hoje a nossa massa não é de nenhum curso, mas a gente pegou todas as técnicas de todo mundo. Eu fui, na minha na adolescência, fui auxiliar de padeiro, né? Dentro de uma padaria lá do meu bairro, então mais ou menos uma noção de padaria eu já tinha, né? E o donut é um produto de padaria, né? Ele é quase um sonho, assim, vamos dizer. Ele é frito ou ele é assado? É frito. Hoje em dia se tem variações deles assado,
Mas não é o original vendido nos Estados Unidos, né? Que é a base do que é o donut perfeito, vamos dizer assim, né? Sim, pega uma batata frita e bota na air fryer. E a mesma batata frita? Não tem nem. Não Não é tem a mesma conversa. coisa, Não tem. Mas vou te dizer, é tão sequinho e crocante, vou fazer a propaganda. Não, aqui. dá. E quem tá nos escutando agora, vai ter que ficar só imaginando assim, né? Mas, cara, não parece, porque não é aquela fritura, né? Não é aquela coisa encharcada no óleo. Por isso que passa às vezes a impressão que será que isso é frito? Porque é bem sequinho, bem crocante. E agora, eu ia questionar essa questão, assim, até fazendo gancho do nosso último Gotas e Estante, né? Que nada se cria, tudo se rouba, tudo se copia, né? Acho que é legal vocês comentarem isso, porque às vezes as pessoas estão buscando sempre a ideia mirabolante, a ideia do unicórnio, né? Chegar no suprassumo. E o donut é algo que existe há muitos anos nos Estados Unidos, né? É o símbolo tradicional dos policiais americanos, né? E pega uma cidade como a nossa, dos Simpsons, que, né? É mundialmente conhecido. E a gente tem uma cidade aqui de quase 400 mil habitantes que não tinha essa cultura. Que, diga-se de passagem, é a cidade do doce, a capital nacional do doce, né? Também é difícil de trazer um produto novo, assim. Um doce novo, doce, na verdade. Ainda é bem difícil, assim. O donut ainda tem uma certa dificuldade em competir com o doce de Pelotas, né? Lógico, que é tradicional. Essa é a minha pergunta, assim. Como é que foi entrar nesse mercado? Né? Porque, ok, vocês começaram menores, né? Uma vez por semana, vocês estavam comentando. Como é que foi romper essa barreira dentro de uma cultura diferente, né? E também como é que vocês foram se estruturando ao longo do tempo, né? Porque uma vez por semana é um hobby. Exato. Quando é que virou a chavezinha para isso virar realmente um negócio e vocês viverem disso, né? Então, a gente chegou a trabalhar em outros lugares paralelamente com a produção dos donuts, né? Durante esse tempo. Ela foi fazer o estágio dela numa eu fiz empresa. meu estágio, foi a única coisa, né? Quando eu terminei meu estágio, na verdade, o Suca já tinha sumido mais os donuts, assim, né? Você estagiou em quê? Isso foi metade de 2019 já. E qual era o segmento que tu estagiou? Eu estagiei na Biri. Não sei se eu posso falar a marca aqui. Pô, pode, Estagiei na Biri. Da onde? Refrigerante. Show de bola. Não levou um refri pra casa. Fiz o estágio na parte microbiológica lá. A Biri que tem pomelo, né? Pra quem não Pomelo, conhece aí, que nos ouve em São Paulo, Rio de Janeiro, vai ficar só no desejo, né? Porque não tem aí. Não, acho. Não sei, de repente a Biri tá por lá também, né? E aí, então... Ué, pior que é, né? E aí, então, num certo período, a gente foi tocando... Um tocava, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei numa empresa ali em frente ao shopping, ali na Company Tech. Trabalhei 3 meses lá, na parte de expedição. E aí 3 meses mais sofridos da vida. Aí ela tocou o Axidane sozinha, e eu só mandava mensagem pra ela assim, traz tanto que o pessoal aqui quer. E aí ela produzia no final do dia e nos entregava. E Na aí, verdade, eu acho que a gente deu uma estagnada, assim, porque o pessoal foi pedindo. Essa foi a verdade. Agora ele falando aqui que, traz não sei quanto no final do dia. A gente pensou, não dá mais para ser uma vez por semana, justamente porque o pessoal tava pedindo. Tipo, mas eu queria hoje. Hoje é sexta-feira. Mas hoje é sábado. Mas hoje é não sei o quê. Então, tipo, tu ficar limitando e te limitando era uma coisa que não tava dando mais. E aí foi quando a gente resolveu, não, e aí? Vamos ficar se limitando ou vamos encarar a o gente negócio? sempre trabalhou com a partir da demanda dos nossos clientes, vamos dizer assim, né? Sim. Eles ficavam pedindo, quem sabe faz mais um dia na semana. A gente foi fazendo, não sei o quê. E aí nós inventamos que nós ia partir pro delivery, né? Os dois nunca tinham aberto uma plataforma de delivery na vida. E aí é uma história engraçadíssima, né? Porque aí abrimos lá, nos cadastramos numa plataforma que ainda não era o iFood, né? Na época a gente se cadastrou, porque o iFood tinha uma burocracia, não era como é agora, tu clica e te escreve, tinha que ser convidado a participar e tudo mais. Tá, estamos lá com a plataforma aberta, nada de pedido durante o dia, nenhum, zero, né? Chega perto das 6 horas, entra 2 pedidos, né? Ela foi pra aula e o rapaz que hoje é o nosso cozinheiro lá que nos ajuda na cozinha era o entregador de bike, né? E entra 2 pedidos, aquele nervosismo, sem experiência nenhuma, com tempo para entregar, não sei o quê.
E ela falou, qualquer coisa vocês me avisem. Me liguem, Se mas eu der lá algum no problema, Capão, né? qualquer coisa me Era liga. óbvio que ia dar problema, né, cara? Aí produzi lá, mandei pra ele e eu tinha um compromisso, né? Fui pro meu compromisso. E eu esqueci que tinha feito 2 donuts pra entregar. Chega lá, 1 hora depois, eu pego meu celular, tem um monte de chamada dele, chamada dela, e eu digo, alguma coisa não deu boa, né? Fico sabendo no fim que ele não conseguiu fazer nenhuma entrega, não entregou o cara xingou ele, porque já fazia mais de 2 horas, e o outro, ele não conseguiu contato com o cliente xingou ela, né? Foi uma coisa assim. Xingou, E aí ela me xingou, e aí, né, pra descarregar, né, e aí foi esse o primeiro desastre, assim, né, nós vamos ter que... Uma bela experiência, né? Nós vamos ter que prestar... Primeiro dia de delivery. Vamos ter que, se a gente quer produzir assim, nós vamos ter que melhorar em alguns quesitos e tudo mais. A gente sempre foi muito assim de, deu errado, absorve, né? Pra, a partir daquele ponto, melhorar naquilo que tá dando errado. E aí as outras já foram melhores. Tinha vezes que, quando ela foi trabalhar, eu mesmo produzia e dava tempo de eu mesmo entregar, porque era muito baixa a demanda durante ainda, né? O delivery. E foi crescendo aos poucos, assim mesmo, nesse processo. Assim, a nossa experiência como crescendo e pegando clientes muito aos poucos, realmente. E esse início todo antes da pandemia de dar aquele boom também de delivery, de tele e tudo mais. Isso bem antes da pandemia ali. Vamos supor, lá por um finalzinho, na verdade, setembro por aí de 2019 já. Nisso vocês ainda estavam na cozinha da tua mãe ou já tinham ido pro Não, novo? na Não, cozinha aí da mãe dela. Não, a gente já tinha ido pra outra cozinha. Não, na Não. tua mãe. Tanto que eles produziram um Natal lá. É verdade. A gente ficou quando- até fevereiro lá. Eu ia perguntar quando é que deram esse próximo passo, né? De expandir, de ter uma cozinha mais industrial, vocês já tinham uma clientela mais fidelizada, já estavam no iFood. Na verdade, o passo que a gente deu foi no Natal de 2019, que a gente criou produtos específicos para o Natal, né? Olhando o que os outros donuts faziam, outras donuts faziam fora daqui, a gente viu que eles faziam vários donuts específicos para o Natal, né? E aí a gente, vamos produzir, vamos fazer. Os dois bem aluados, né? É. Acham que consegue dar conta A do gente mundo. acha que vai fazer tudo sempre. Inventamos um monte de coisa e foi uma enxurrada de pedidos. E aí a gente se Aí apavorou. a gente tomou conta de toda a casa, praticamente, assim, da mãe da Duda. Não tinha sala, não tinha varanda, sala, não tinha cozinha, mesa não tinha de nada. jantar. Aquele dia no dia 23 pro 24, ninguém jantou, todo mundo jantou em pé, assim, porque tava tomado de donuts as mesas e tal. E aí que a gente percebeu, bom, acho que agora tá bem desenvolvido, a gente vai ter que sair daqui, até porque, né, é um espaço que, era difícil às vezes ela queria fazer um almoço, nós tava ali atrapalhando e tudo mais. E a gente, então vamos arrumar um espaço para nós. E coincidentemente a avó dela, que é do lado, a casa do lado, tinha um espaço que estava vazio, a gente, vamos fazer aqui. Né? E aí a gente foi fazendo a cozinha ali, aos poucos também. Meu pai, que é metalúrgico, foi nos dando o material, né, que era necessário para criar uma cozinha padrão. Né? Então a gente foi bem aos poucos, com a ajuda da família, assim, crescendo durante o nosso processo. E na medida em que ia se consolidando, isso ia motivando ou assustando vocês? Os dois. Porque me parece que vocês falam de uma tentativa lá no início de algo, né? Que, enfim, foi se consolidando. E aí acho que vários planos pessoais tiveram que ir sendo reajustados, né? Em função desse empreendedorismo por oportunidade, né? Que aconteceu com vocês. Os dois. Ele motiva e assusta ao mesmo tempo, né? Porque hoje a gente tem uma equipe de 3 pessoas. E aí, às vezes, a demanda é extrema e a gente fica se batendo, assim, porque dá uma certa loucurada. Mas é muito interessante ter o feedback das pessoas, sabe? Hoje a gente, graças a Deus, a gente tem 98% dos nossos feedbacks são feedbacks positivos. E o que não é positivo é muito produtivo, assim. A gente absorve muito bem e tenta ver realmente se aquela reclamação, digamos assim, é condizente, o que precisa melhorar. Então... tem um episódio que é bem interessante que a gente percebeu. Nós estávamos numa festa, né, numa festa de carnaval, e algumas pessoas nos pararam e falaram assim, vocês é que fazem os donuts, né?
Nossa, assim, Isso foi antes da pandemia, então É. 2020, início de 2020. Do início de 2020 ali. Um A ano. gente ama os donos de vocês, a gente ama vocês, não sei o quê. Claro, os caras estavam um pouco alcoolizados. Estava. Mas a gente... Mais sincero. Mas foi mais sincero. E então a gente E aí eu percebeu olhei que... pra ele no meio da festa e disse assim, meu Deus do céu, olha onde a gente tá chegando, a gente não pode mais ficar brincando disso, né? E aí foi quando a gente parou os dois e, não, vamos sentar aqui, vamos ver o que precisa. Aí foi quando eu criei um MEI, até então eu não tinha, era só no Oba-Oba, assim. Aí eu criei um MEI, aí a gente conseguiu cadastrar o iFood, e dali pra frente, Foi só indo, cresceu. fomos crescendo aos... Vocês chegaram a... Porque a gente sabe que o crescimento ele vem também com uma necessidade de dinheiro, né? E se a coisa começa pequena, dificilmente a gente vai conseguir ter uma reserva para fazer um investimento. Vocês chegaram a fazer algum aporte, assim, pegar dinheiro com alguém, pegar dinheiro no banco para investir? Ou isso foi também de forma orgânica acontecendo, conforme entrando, a gente investindo? Porque quem não conhece, mas a gente acabou falando que ele é frito, precisa ter fritadeiras, precisa ter, Sim. né, todo equipamento para isso acontecer, né? A gente sabe que se a gente compra uma embalagem um pouco mais cara, tem que ser em quantidade, tem que comprar à vista, tem que ter mais dinheiro. Como é que foi essa organização assim para transformar isso em negócio? Dizendo bem a verdade, a gente conseguiu comprar a fritadeira esse ano. É. A gente ainda fritava até o meio do ano. Não, No o gás. início do ano. Em panela normal. Então, tipo, era uma Controlava demanda... a temperatura no termômetro ali e fazia ali. E fazendo então, é muito nosso parte de gestão, que aí é com a Maria Eduarda, que aí ela manja muito mesmo, assim. Eu brinco que ela é a mão de ferro do... Porque se fosse eu, ela já tinha comprado tudo e aí depois nós íamos se ver como é que nós ia fazer, né? Não, é isso que eu dizer, porque a gente está acostumado a chegar a gente aqui que se fosse começar um negócio com vocês, ia ter que comprar 3 fritadeiras profissionais, já começar tudo do bom e do melhor e às vezes fica curto mais pra frente, né? Foi um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Tem dinheiro? Compra. Não tem? Espera. Parcelar é uma coisa que a gente não gosta. Porque não sabe como é que vai ser o próximo mês, né? E aí eu acho que o nosso maior passo da Que Se Dane até o momento, assim, financeiramente, foi ter ido lá pro anexo pra atender as pessoas. Esse foi o nosso maior passo. Tipo assim, tu dá um start de já arrancar com aluguel, com taxa, com isso, com aquilo. Isso nunca passou pela nossa cabeça. Nunca. E aí esse ano até foi coisa na minha cabeça, né? Eu disse não, as pessoas estão saindo de uma pandemia, elas querem sair pra rua, elas querem comer coisas, elas querem ver gente e é o nosso momento. Ou é agora ou é agora. E eu não dei nem muita chance dele pensar. Eu disse, já achei o lugar que eu acho que tá dentro das nossas condições e é maravilhoso e vamos lá. Tanto que Mas foi também um é bem passo pensado. muito grande para nós, né? Fazer esse movimento de criar um salão, um espaço para atendimento. Que eu passei uma noite sem dormir, ela nem sabe, mas eu fiquei muito nervoso porque tu tá, eu sei. tu tá Muda acomodado. uma Na verdade, a gente perspectiva, estava acomodado num bom momento do delivery, né? Mas já estava estagnando, na verdade, né? A gente estava vendo ali pelas nossas vendas e coisa estava estagnando. Estagnou num padrão alto, né? Pro nosso, acredito que seja alto, né? Não, era um padrão legal, assim, o que a gente conseguia comportar. Mais do que aquilo a gente não ia dar conta só no delivery. Agora, legal na fala de vocês é o seguinte, né? Que vocês foram, tipo, se experimentando. Vocês passaram o perrengue lá no início, com, tipo, trabalhando com o que dava e mesmo assim, porque muitas vezes, cara, lá no início a gente vê histórias aqui e... Cara, no início é que é difícil, realmente, né? Agora você já começa... Tipo, com tudo ali e tal, daqui a pouco tu nem quer, tu não gosta do negócio, tu não te testou, né? Tu que eu digo, o empreendedor não se testou o suficiente e ainda tu segue com uma conta para pagar ali ainda, né? Um financiamento para máquina, equipamento. Né? E outra coisa que me chama a atenção é não só essa questão com o próprio negócio, mas isso a relação entre vocês, né? Porque ao mesmo tempo que vocês são sócios, também são um casal. Né? E como é que divide essa questão toda? Porque, pô, tu tem uma série de tarefas em casa para fazer, aí tem as tarefas do negócio para dividir, e como é que vocês digamos, conseguem se organizar assim, de boa, desde o início, como é que foi? Vou acrescentar na tua pergunta, porque é o que eu ia perguntar agora quando tu concluísse, né? Acho que não só a questão da convivência, mas também a decisão estratégica de colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Bom, os dois compartilham de um projeto, abrem mão das suas carreiras originais lá com outras perspectivas,
né, para focar numa coisa conjunta, numa PJ que também está dentro né, do relacionamento. Né? A gente já teve um programa aqui sobre isso, né, negócios gerenciados por casais, né, e sempre que vem alguém, né, com um vínculo pessoal para além do trabalho, a gente gosta de pedir para as pessoas falarem, né, porque com certeza tem gente que nos escuta e também... Essa é a realidade de muitos negócios no Brasil, muitos casais, né, cara, começam a empreender juntos. Que, consequentemente, juntos, né? famílias, né, depois, no futuro. Como é que vocês vivenciam isso? Gente, não é fácil. Vou dizer pra vocês, não é fácil. Porque, assim, a gente faz várias combinações. Tipo assim, nosso horário de trabalho começa às 8 da manhã, termina às 7 da noite. Depois disso, a gente não vai falar de trabalho. Combinado? Combinado. É muito lindo, porque só fica no combinado. A gente vai até tarde falando e planejando e resolvendo coisa. E aí, daqui a pouco, bate aquela função da casa. Ah, tem um monte de coisa da casa pra fazer. E agora? E aí, tu não fez tal coisa, tu não fez... Mas eu fiz do trabalho, mas eu fiz não sei o quê. É bem difícil. É bem difícil porque acaba... Por mais que tu tente separar, tu acaba misturando, sabe? Então, às vezes tem que parar, botar o pé no chão e pensar, não, calma aí, que a gente tá atropelando as coisas. Então, vamos resolver o do trabalho, vamos fazer uma reunião, a gente marca uma reunião em casa, só os dois. Vamos fazer uma reunião, a gente senta, a gente conversa, depois vamos lá lavar a roupa e a louça e as coisas que tem para fazer da casa. Então, a gente, mais ou menos, a gente consegue, assim, dividir. Tem dias que a gente tá exausto e as coisas desandam. Mas a gente tenta dividir o tempo, assim. O que é trabalho, o que é da casa, e não vamos misturar a nossa relação, né? Por isso não acaba pesando na relação. A gente tenta, né? É a palavra mais correta. Tenta. Porque, na verdade, a gente passa o tempo todo, tive uma ideia de fazer alguma coisa, aí já conta pro outro, aí o outro já fala, é legal, não é. Então a gente está sempre, a maioria do tempo, conversando sobre os donuts e como, né, melhorar ou alguma coisa que a gente errou, ou que tem que comprar e não sei o quê. Então a gente até, é uma coisa que eu acho que foi importante para nós, foi dividir as tarefas, na verdade, porque teve uma hora que os dois estavam fazendo tudo e ninguém estava fazendo nada. Eu estava comprando insumos, ela estava vendo embalagem, não sei o quê. Só que não estava fluindo, né? Então a gente dividiu. Eu falei, eu gosto muito mais da cozinha, da parte da operação realmente durante o dia, né? E tu cuida então da parte da logística, do que eu vou precisar para produzir. Eu preciso que tu cuide para nós disso e tal. E acho que dali foi um ponto importante para nós que a gente conseguiu também separar muito, né? Aí a gente se cobra realmente como uma empresa, assim, como, né? Até dentro de casa, às vezes. Faltou tal coisa, a culpa é tu que tinha que ter comprado, ou o produto não foi entregue da melhor forma possível pro cliente, é culpa minha, que não fiz, né? Não entreguei e tal. E aí essa divisão para mim foi bem importante e eu acho que foi que nos trouxe mais saúde para a nossa relação, né? Para nossa casa e tudo mais, que a gente conseguiu dividir, aí dividindo as tarefas a gente conseguiu produzir melhor elas, né? E não carregar tanto serviço assim para dentro de casa, né? Até porque a gente tem uma filha pequena que exige demanda, né? Nos demanda muito, também quando a gente chega depois do expediente dentro de casa, né? Mas é isso, a gente tá sempre conversando sobre os Dante, sempre falando. Vamos relaxar, vamos assistir alguma coisa. Alguma coisa sobre Dante. Outra coisa que também a gente fez, que foi importante, foi delimitar o nosso horário de atendimento. Porque isso foi bem importante. No início a gente atendia até às 11 da noite, pegando encomenda para outro dia. De que hora? Daí começava que horas o atendimento? Cara, se tinha alguém falando com a gente no Instagram, nós tava respondendo. Não tinha problema. Aí não tem hora, né? Não, aí no meio do filme, para o filme. 24 horas trabalhando praticamente, né? E aí até que chegou um ponto que teve umas 3 da manhã perguntando se a gente tava atendendo. Tem donut agora? 3 horas da manhã. Rica, sim. Provavelmente. Eu acho que saiu da festa. E aí eu disse, não, vamos limitar. Então a gente... Isso, de repente, até vale, né? O pessoal que tá nos ouvindo aí, aqueles primeiros meses ali, tu atraca. Quero vender, né? Até porque tu tem que abraçar pra tu não perder a oportunidade da venda e tudo mais, né? Agora, daqui a pouco, tu tem uma demanda, né? Tu começa a ficar mais organizado, aí faz sentido tu começar a limitar, porque senão... Não, e justamente organização, sabe? Às vezes a gente atendia às 11 da noite e não anotava. Simplesmente atendia por atender. Aí no outro dia, lá no meio da correria, eu atendi um ontem que precisa fazer agora.
Então, tipo... Aí dava, Aí a correria. dava É. esses problemas dentro da Aí nossa a gente logística. resolveu que não mais. Agora, então, tem um horário, até um certo horário a gente atende, quando tá ali com o computador, com as coisas todas, pra tirar o pedido, pra deixar tudo certo. Depois não atende mais. Deixa eu perguntar uma coisa, sem querer sobrepor depois lá no nosso encerramento, quando a gente vai falar sobre algo parecido, né? Se vocês tivessem que falar, tá, desse período de estágio inicial, entre, né, decidir, tirar uma ideia do papel, de fato tirar essa ideia, até a profissionalização com uma sede, que eu acho que deve ter sido um grande marco para vocês. Né? Se vocês tivessem que falar cada um de vocês qual foi o principal aprendizado que esse período entre pensar e decidir tirar do papel, até concretizar com uma sede, que eu acho que é um marco bem significativo. O que foi para cada um de vocês o maior aprendizado? Nossa. Foram tantos aprendizados. Pode falar mais de um, não tem problema. Eu quis simplificar. Acho que o maior aprendizado, assim, pra mim, embora eu já tenha feito alguns... Venho de uma família que é empreendedora, né? Daí eu acabei fazendo alguns bicos na vida, assim. Mas o maior aprendizado é tu lidar com o público, sabe? Tu tem que saber respirar, contar até sei lá quanto e responder as coisas, sabe? Porque, assim, a nossa página, tu entra ali, tu tem tudo. A gente entrega tudo pro público. É o cardápio, é os valores, é o preço, é o endereço, o telefone, o WhatsApp, tudo. E aí tu tem que responder tudo que tá ali, sabe? Porque a pessoa não leu. Então, isso, assim, pra mim foi o maior aprendizado. Lidar com o público. Lidar com as pessoas. Lidar com gente. Então, pra mim foi isso. Embora eu já tenha vindo, a minha família tem uma escola, então eu trabalhei de atendente na escola por um bom tempo. Lidava com as pessoas ali, mas era um oi, tudo bem, vou chamar e tal. Mas, assim, tu ter que tratar com as pessoas, eu aprendi muito nesses 3, 4 anos de Quisidânetes. Eu acho que a palavra mais, assim, que eu aprendi mesmo foi paciência, né? Porque para mim foi uma guinada muito grande, né? Um cara que saiu de dentro de uma academia, né? Da universidade, com um propósito muito diferente. Tive que reaprender tudo de novo. Voltei a estudar, só que a área da gastronomia, que eu não tinha conhecimento nenhum, né? Refazer tudo de novo e ter muita paciência para aprender, para virar a chave, né? Durante a minha vida, assim, para que o projeto desse certo, né? Para que a Quisidânetes desse certo, né? Eu acho que essa é a principal, assim, e pra ter paciência durante na cozinha também, porque... Paciência na vida, né, meu amor? Ali dentro, só quem trabalha em cozinha sabe o que é lá dentro, né? O que é lá dentro é onde a criança chora e a mãe não vê lá dentro, né? A gente brinca muito, assim, de manhã, que a única palavra que a gente tem pra dizer um pro outro é vamos. Porque durante o período do delivery ou do atendimento... eu fiz até uma plaquinha lá pra cozinha. Frase motivacional. Vamos, não pensa. Só vai. Tem que estar tudo pronto, tem que sair. E é isso. Né? Aprender, reaprender e transformar a minha carreira, vamos dizer assim, né? Do que eu tinha planejado, na verdade. Tudo de novo, né? A partir do momento. Puxando um pouco a brasa meu assado. Não, né? dá-lhe. Eu não sei nem se a gente já comentou aqui no programa, mas eu sou sócio da Nexo Gastronômico, né, que é um espaço colaborativo de várias cozinhas, e vocês acabaram anexando lá 30 dias, 45 dias, eu acho. Isso foi como vocês comentaram, um grande passo, né, porque lá a gente tem, então, atendimento ao público num local físico, né, que vocês até então não tinham, mas vocês já têm esse horizonte traçado de quando é que vocês vão realmente olhar assim, cara, era isso que a gente queria pro negócio de vocês? Na minha cabeça era sempre isso que eu quis. Eu sempre quis um espaço físico, sempre. Desde que a Quisidânetes começou a engrenar, eu só pensava no espaço físico das pessoas conseguirem comer um donut da forma que é um donut, entende? Porque tu pedir qualquer coisa no delivery é diferente da experiência de tu sentar no lugar e comer aquilo. Então, quando o Quisidânetes começou, eu só pensava numa forma de, sei lá, ter uma mesa na rua e as pessoas poderem comer. Saindo direto da cozinha. Com um café, com uma bebida que preferir. E aí, na minha cabeça, eu sempre tive isso. Na cabeça dele, não, talvez não. Na minha cabeça, na verdade, agora eu vejo que eu não sei mais, eu acho assim, trabalhar se não for dentro de uma cozinha. Tanto que eu venho estudando outras coisas já
Não que, né, não para melhorar dentro da Kissidonuts realmente, sabe, fazer outras coisas que vá agregar dentro dos donuts, inventar coisa, que é o que o brasileiro gosta de fazer com o produto dos outros, né? Pega lá o produto dos Estados Unidos, isso aqui não é tão legal, vamos meter um brigadeiro no meio, um chocolate, agora ficou bom, agora, esse aqui é o original, né? E procurar sempre evoluir, mas, cara, eu me vejo assim muito... ali, pra mim, dentro da cozinha da Kissidonuts é o lugar que eu acho ideal pra mim, assim, na verdade, né? Brincou do pizza de cachorro-quente, já tem o Dog Donuts. Já foi lançado recentemente a parte salgada. Não, eu perguntei pra vocês justamente por isso, assim, nos motiva até certo ponto, né, mas a gente sempre tem que estar buscando os próximos passos, né, e... Essa trajetória de vocês é interessante porque é curtíssima. Vocês têm 3 anos, já tiveram várias evoluções. E, de novo, vocês têm mais tempo de vida em pandemia do negócio de vocês do que fora da pandemia. Né? E isso é o desafio que a gente acaba conversando aqui no programa sobre vários negócios e como se adaptar à pandemia. Não, vocês viveram na pandemia, o negócio de vocês a maior parte do tempo. E qual é o passo pós-pandemia, né? Hoje vocês foram para o local físico, ele é compartilhado, né? A gente sabe que isso tem uma limitação também. Mas também os próximos caminhos. Acho que isso é interessante a gente sempre estar buscando, né? Até onde a gente quer chegar. Eu já falei com vocês que a marca de vocês é super franqueável, né? É algo que... É um produto que não é tão desenvolvido, principalmente no Rio Grande do Sul, se a gente parar para pensar, né? Mas faço essas provocações aí pra gente estudar. Eu costumo até dizer que a pandemia que foi o boom, assim, da Kissidonuts, né? Porque daí as pessoas não podiam sair de casa, tinham que buscar aplicativo, a gente, por uma casualidade ou não, a gente já estava no iFood, e aí acaba criando, até em função do nome, um certo... instiga a pessoa a querer provar aquilo ali, né? E aí eu acho que foi aí também, acho que a pandemia nos ajudou, né, nesse crescimento. Essa é a verdade. Na verdade, a gente optou, assim, a gente estava vendo para montar o espaço físico, né, outros locais. E a gente é muito do coletivo, na verdade, sabe? A gente acredita muito que pequenos, assim, que nem a gente, porque a gente é um pequeno negócio ainda, né? Tem que se fortalecer para dar frutos, né? Pelo menos é o que a gente pensa bastante, assim. E a gente pensou, um espaço coletivo é legal para conseguir trabalhar coletivamente para todo mundo crescer junto, né? Dentro ali. Porque a gente sabe que grandes empresas não vão ir para um espaço coletivo porque já tem todo um aporte e tudo mais. Então, foi um dos motivos da gente escolher lá, na realidade, a nossa ida pro anexo, porque a gente viu, aqui vai ser legal de trabalhar, porque a gente vai conseguir crescer junto com os outros, vai ter divisão de custos também junto com outros, que se a gente estivesse sozinho, nós teríamos que arcar, né? E talvez a gente não conseguisse arcar com esses custos, né, de um espaço físico. Então, foi um dos motivos, assim, a gente pensa que parte de coletivo para quem é pequeno ainda é muito importante, na verdade, né? Eu tô encantado com a história deles, essa questão do passo pequenininho, mas sólido, bem calçado, porque tá muito na moda, né? Ser sonhador demais, dar passos na lua, mas a gente tem várias histórias que já passaram por aqui que o próximo passo foi no abismo, né? E é interessante a gente escutar também histórias de sucesso que tem o seu tempo, né? Tu não precisa sair do 1 ao 1 milhão em 10 segundos, né? Eu gosto muito de escutar isso para quebrar um pouco esse estigma. Eu sou assim, né? A minha empresa é assim. Já tenho 10 anos de empresa e não tô... Tu corta o cafezinho, não? Tu corta o cafezinho? Não corto o cafezinho. Dou chimarrão, dou café. Mas é isso, porque eu sei que eu não tô nem na metade da história da minha empresa, então eu não tenho pressa para chegar. Eu quero chegar. Exatamente. É o que a gente pensa também, sabe? Tudo devagar, mas um devagar assim consciente. Tu sabe que tu tem condições para aquilo ali, né? Porque não adianta querer, que nem eu digo, tem dinheiro, compra, não tem. Não vai parcelar, não vai ficar parcelando 1 milhão de coisas e aí daqui a pouco tá afundado e não tem, entende? A gente não tem a quem recorrer, né? Os dois vivem daquela fonte, então não dá para secar a fonte. Então tem que ser muito bem pensado. Os dois, agora os 3, né? Os 3, no caso. Muito bem. Show de bola, pessoal. Vamos puxar os nossos quadros, então, gurizada? Reflexivo Não, então aí, fiquei reflexivo. Essa coisa de empreender em casal, isso acontece comigo também. Eu e minha esposa, a gente empreende junto. E aí tu botar todas as cestas no mesmo, né?
Todos os ovos na mesma cesta. Eu tô refletindo aqui. Ela faz tu pensar, tu dá um passinho, né, bem dado, bem sólido de cada vez e, enfim. Muito bem, gurizada. Vamos com os nossos quadros. A gente tem o quadro aqui que é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para outros empreendedores, né? Alguma coisa que, sei lá, que faça sentido no horizonte de vocês. Pode ser de algum livro que vocês leram, enfim. Mas uma frase para incentivar aquela galera que está ali naquele momento que vocês estavam lá atrás, né? De, pô, a gente podia começar a fazer e tarará. Enfim, uma mensagem aí da Duda e do Suca. Separamos uma mensagem. A gente separou. Separaram? A gente fez o dever de casa, a gente escutou o podcast para se preparar, né? E a gente... inclusive de um que a gente admira bastante, né? Do Emicida, que a gente gosta bastante, né? Que a frase que ele fala, né? Que você é o único representante do seu sonho na face da Terra, né? O que ele fala. Então a gente é o único representante da Accidantes, né? Então a gente tem que seguir com esse sonho sempre em frente, assim. Então a gente leva bastante para nós essa frase. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Até colando aí na frase deles, eles comentaram lá no início, né, que os primeiros 30 dias são os amigos que consomem, né? Mas a gente sabe que pro resto não é. Né? Que a tua fiel clientela ela vai se criando ao longo do tempo, né? Pô, isso aí casa muito, né, com isso. Se tu não pensar no teu sonho, não fica esperando que os outros vão pensar. Exatamente. Né? Não espera que teus amigos pensem no teu sonho. Ainda que os nossos amigos são bem fiéis, assim, né? Tem não sei o quê. Eles vão, eles participam. Mas eles não são do dia a dia. Mas não é o dia a dia, né? E esse era um pensamento nosso também, que eu dizia para ela, né? Olha, para nós conseguir trabalhar com isso aqui, nós temos que ter um leque de cliente muito grande, porque ninguém vai comer donut todos os dias, toda hora, né? A pessoa vai pedir uma vez na semana ali no máximo, e daqui a pouco ela vai pedir só no próximo mês, ou daqui a 2 meses vai pedir novamente. Então foi isso que a gente fez. A gente foi abrindo a parte do Instagram para mais pessoas, trabalhou com algumas influencers e tudo mais, né? Dessa forma foi que as pessoas foram conhecendo. E muito orgânico. Como é um produto é um produto novo na cidade. Hoje tu encontra bastante na cidade. Hoje tu Mas... abre ali donut em Pelotas, tu acha uns quantos que estão fazendo. Mas aí então as pessoas, era legal a pessoa comprar, mas ainda não tem postar, cultura. Repostar, e aí a outra pessoa via, queria comprar, se ficava, né, com aquela vontade, falava com a gente, comprava, postava. Então muito foi assim que a gente foi crescendo. E vocês hoje conseguem mapear o comportamento de consumo do cliente de vocês? Então, essas partes a gente ainda está penando, na verdade, né? Como a gente não é formado nessa área de marketing, de gestão, a gente foi fazendo tudo muito por nós, por vivência de nossa mesmo, assim, o que é legal que um cliente gosta de receber, o que ele não gosta, o que eu gostaria se fosse para mim, né? Então a gente foi muito nessa parte empírica que a gente fala, né? Não sei muito conhecimento. Agora que a gente está Ainda que a gente trabalha com plataforma de pedidos ali, tu consegue mais ou menos ter uma noção, né? Esse aqui a última vez que pediu foi em tal data, agora tá pedindo de novo. Agora a gente já tem uma ideia, mapeamento, quem são os nossos clientes, que eles consomem, qual o produto, qual o sabor que eles mais gostam, essas coisas a gente já consegue ver. Mas e a gente de vez em quando dá uma pesquisada assim nessa função de saída de produto, até pra ver se tá valendo a pena manter aquele produto no cardápio, né? Daqui a pouco é um produto que não tem saída, não tem por que ter estoque, não tem por que tá as coisas lá. Então a gente de vez em quando dá Em breve a VG vai ter, já está com a agenda marcada. Conversa com a VG. Show de bola, pessoal. Então vamos agora com o Gotas de Inspiração. Grandes líderes não criam seguidores. Eles criam mais líderes. Pô, forte isso aí, hein? Vamos de novo, só pra ver um negócio. Grandes líderes não criam seguidores, eles criam mais líderes. É do Tom Peters. Muito bom, cara. É isso, bom. Curadoria Martins Érica. Vamos começar falando do santo, para depois falar do milagre aqui da estante, né? Então, acho que, né, para quem circula pelo meio aí da área de gestão, já ouviu falar nele, né? Ele já trabalhou na Casa Branca, ele foi consultor no Deutsche Bank, no Exército dos Estados Unidos, ele tem muitas contribuições teóricas aí para a área de gestão, e a nossa estante de hoje é um dos últimos, se não o último lançamento dele, que é um livro chamado, por favor, auxiliar aqui na câmera, Humanismo Extremo,
né? Então, ele é um livro que fala e que faz provocações sobre como, de fato, colocar as pessoas em primeiro lugar. Né? Ele faz um contraponto de que, bom, cada vez mais a tecnologia ganha espaço dentro do ambiente de negócios, dentro das empresas e tudo mais, e que a saída, entre aspas, né, para que... não só para que a tecnologia não cumpra um papel distorcido do que se precisa, mas mais ainda, né, para que, com o bom uso da tecnologia, de fato, as empresas possam se posicionar de outra forma nos seus mercados, é retomar o olhar para as pessoas. Ele vai falar tanto do ponto de vista das equipes quanto das lideranças. E ele é um livro muito legal, porque no final de cada capítulo ele vai deixando uns exercícios, ele dá umas tarefas para te fazer sobre o que ele está falando ali, para tu, enfim, pense sobre tal coisa, faça tal coisa. Então, ele tenta te conduzir a levar aquilo ali para a prática. Tem muitos que repense sobre essa ideia, chegue a alguma conclusão. Então, ele é um livro bem dinâmico, bem interessante. Ele é grande, ele não é um livro de ler numa sentada, que nem a gente falava assim, né? Agora eu vou pedir o auxílio do filho da bibliotecária, que sempre faz aquela contribuição falando sobre a ficha catalográfica. 272 páginas. E é de 2022, como tu disse, bem recente, né? Editora? Editora, calma, Buzz. Pessoal, Buzz Lightyear. Bate palmas. Viu? Não, mas você estava falando agora dessa gestão baseada em pessoas, que acho que é a nova onda, né, de gestão que a gente vem trabalhando dentro das empresas. E teoria muito lindo, né? Prática ainda é um campo muito longo. A minha empresa trabalha com a terceirização de gestão de pessoas justamente por entender que é a nova onda e a gente tem que cada vez investir mais nisso. Só que eu estava fazendo uma reflexão porque a gente teve o Dia do Patrimônio aqui na cidade nesse final de semana. Suca, cara da história aí, pode falar melhor, mas eu fiz a visitação de vários casarões aqui. A cidade de Pelotas, ela respira essa parte, né, histórica da cidade, essa parte dos casarões, do charque, enfim, do sal ao doce, né, como é bem desenvolvido. E tem uma estátua enorme aqui na nossa principal praça, que é do Coronel Pedro Osório, né? Eu li a biografia não, mas a história dele, um livro também local fantástico que tem, e fala que ele lá em 1800 e picas, ele era um cara que já desenvolvia muito os direitos das pessoas, né? Onde não era ainda desenvolvido isso para a época, e ele já trabalhava isso. Então, cara, olha o tempo que leva para a gente conseguir entender de fato o que é importante para as organizações. E não adianta, isso é algo que não vai mudar, né? Quando a gente não entender que a gente depende, que a gente precisa e que a gente só vai evoluir quando a gente enxergar as pessoas dentro das organizações, e não adianta a gente ter a melhor tecnologia, a melhor parte de indústria 30.0, 500.000.0, se tu não enxergar lá quem opera, quem desenvolve, quem coordena, quem organiza e quem vai aprimorar essas máquinas, a gente não vai conseguir evoluir, né? Como, enfim, sociedade, organização, de maneira geral. Muito bem. Bom, bonito. Cara, bom, e fica a dica aí o pessoal conhecer também a história da sua cidade, conhecer os prédios, né? Eu vi bastante gente conhecendo, até pela primeira vez, o nosso teatro aqui, o 7 de Abril. Se não me falha a memória, é um dos mais antigos, se não o mais antigo. Ele era o mais aberto, antigo, né, em funcionamento. Ele era o mais antigo em funcionamento, só que daí ele fechou. 12 anos, né? Desde 2010 ele está. Ainda está, né? Porque ele não abriu ainda passa de fato. por algumas reformas ainda, necessita. E essa foi minha provocação para visitar, tá? Para quem não é aqui da região, mas estava de forma gratuita, então foi muito legal. Domingo tinha filas ali à tarde nos casarões, mas essa foi uma provocação. Cara, a gente paga para ir em outros lugares, a gente paga para entrar em museus de outras cidades e a gente não conhece a nossa própria cultura, né? É verdade. Muito bem, mandar um beijo pro seu Irajá. Se não fosse ele a desapropriar o negócio lá, o 7 de Abril tinha virado um prédio, que nem o que é do lado ali, hoje. Então, na administração do seu Irajá, que senão... Um abraço e muito obrigado. Pô, tá louco. Começamos com tecnologia, com verdade. pessoas, terminamos em patrimônio histórico e cultural. Esse programa é sensacional. Não, eu tava ainda fazendo estudo sobre Rio Grande, né, pro cliente nosso. Cara, o Rio Grande nos ganha de Pelotas, que é uma cidade menor em número de museus. Eles têm 7 museus lá, porrada. 7 museus grandes, assim. Então, cara, conheçam a cidade de vocês. Né? Acho que fica a dica aí, seja da onde vocês estiverem ouvindo. E agora?
tu tá brincando aí com o Rio Grande está a 60 quilômetros e tem gente que não conhece Rio Grande porque é longe. Daí Nossa viaja lá Senhora! pro Nordeste e não vai aqui do lado. É verdade. Eu tô crítico hoje também. Falta uma coisa. O jabá, sim, O sim. jabá, por favor. O pessoal quiser hoje experimentar, conhecer, enfim, ou até mesmo está longe, mas quer fazer um contato, onde é que o pessoal acha vocês, pode consumir e por aí vai? Para consumir lá no Anexo Gastronômico. Conhece o nosso espaço, a gente está nas redes, no Instagram principalmente. Nosso arroba lá, @que-se-dane-ts, q.c.dane-ts. Tem nosso cardápio, tem um Linktree com WhatsApp, cardápio, datas comemorativas. Toda data a gente lança alguma coisa nova, tá lá. Tem iFood também. Tem iFood, Tem iFood. E acho que é legal também fazer a chamada, quem é aqui da região, recentemente foram 590 590. donuts para uma escola aqui na cidade. Oh, Fez legal. uma ação, né? Daí Exato. quem quer fazer essa parceria, porque, cara, eu sou fãzaço deles e lançaram o salgado agora. Tchê, é demais, é demais. Donut, frango cremoso, cheddar e bacon. Esses Aí, aí, ó. Essa hora é uma judiaria com esta mesa. Fica fechado, né? Não dá nem não dá pra É falar. verdade. O iFood problema hoje. foi ter gravar na segunda-feira, que é a nossa folga, que aí É a gente, importante dizer, porque não estamos com transmissão ao vivo. que a gente Dentro dos quer limites, né, que a gente conversou antes. dentro dos limites. Muito bem, pessoal. Obrigada. Show de Senão bola, seria uma então, conversa pessoal. com o Danit, certamente, né? Muito bem, então, gurizada, vamos encerrando mais um episódio do Café. Lembrando, claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.